Fala pessoal, voltando para mais arte aqui no canal. E hoje será de um personagem que eu criei, mas fazendo de outra forma, ou seja, dando uma nova roupagem e até venho usando em alguns desenhos que eu já fiz aqui. Sem mais delongas, roda a vinheta. Eu tenho feito aqui alguns desenhos de personagens criados por outros artistas, no caso, de outras editoras. Mas hoje eu vou fazer essa caracterização, que é uma caracterização, eu diria que deixando um personagem mais fofo, um personagem pequeno, um personagem baby, fazendo com os meus personagens, ou seja, dois personagens meu. Um é Enigma, que foi criado em 96, o outro é Urubuman, que foi criado em 99. E para esses dois personagens eu vou usar uma caracterização fofa, uma caracterização que não é dos personagens adultos e sim menores. Será que dá para entender? Ou é melhor mostrar a arte, né? Vamos rodar a primeira. Primeiro desenho, né? A primeira arte com os meus personagens, Enigma e Urubuman. Como vocês estão vendo, eu fiz a arte, o rascunho da arte em uma folha A4, fotografei, passei para o Photoshop e aqui no Photoshop eu vou fazer a arte final que vocês estão vendo aí. O legal de você fazer desenho e vai passar para o Photoshop, né, é que aqui você pode ver alguns lugares que pode ser melhorado, né? Você mudar a boca de lugar, como vocês viram, e a gente vai fazendo os acertos que quando rascunhou achou que não ficou ruim, mas que quando fotografou para o Photoshop você acaba vendo que pode melhorar ou pode colocar num lugar diferente. E outra, também pode melhorar para você, nem sempre o que você vê é exatamente aquilo que vai estar certo, mas que para você naquele momento ficaria melhor de outra forma. Vocês vejam que a arte final que eu faço aqui no personagem é uma arte final bem grossa em alguns lugares, fina em outros, porque eu gosto desse estilo de arte final, de determinado lugar ficar mais grosso, determinado lugar ficar mais fino, e também uma arte que em alguns lugares fica quadrado, outros fica arredondado, ou seja, uma mistura de arte final. Eu acho isso muito legal. Isso é uma característica da minha arte, é uma característica daquilo que eu gosto de fazer e, portanto, eu vou cada vez mais praticando até para ter uma identidade visual daquilo que eu gosto, né? Sempre que alguém vê, ter essa identidade. Depois da arte final feita, é hora de fazer a colorização. A colorização é muito importante caso você queira fazer no Photoshop, você preencher todos os espaços. Preencher, no que eu digo, é você fechar os espaços que você vê que não está junto, né? Que esteja separado, porque eu vou usar a tinta aqui preenchendo direto, como vocês estão vendo. Se tiver algum lugar aberto, a tinta vai vazar. Para ser mais rápido, é ideal que os riscos estejam fechados e você dá uma base totalmente no desenho para depois fazer as sombras. Aqui eu vou fazer a pintura chapada primeiro. Lembre-se sempre de fazer arte final numa camada e as cores do personagem em outra. Vocês vão vendo que as camadas estão diferentes. A camada das cores do personagem está em uma, a camada da arte final está em outra e a camada do fundo em outra. Até para você depois poder mudar as cores caso queira. Aqui eu vou fazer as sombras pincelando, eu não estou selecionando, eu estou como se estivesse pintando um desenho à mão livre. Eu vou pincelando com o pincel que eu escolher, porque aí é muito relativo. Você pode escolher um pincel e eu escolher outro, porque pinceladas é relativo. Cada pessoa vai gostar de um pincel diferente, fazer um pincel diferente, porque dá para fazer no Photoshop e em outros programas de edição, você mesmo criar o seu pincel.
Aqui eu estou fazendo com pincel, o mesmo pincel que eu fiz a arte final, eu estou fazendo essas cores aqui nos personagens, dando essas leves sombras que deixa o desenho bem marcado e até parecendo que foi selecionado, só que não, que é pintado como se fosse pintura à mão. Coisa que eu faço é o fundo da arte, né? Isso é até contraditório, porque o legal é você partir do fundo para o desenho, né? Você faz o fundo e depois faz o desenho. Mas geralmente eu me preocupo primeiro com os personagens. Diria que não é tão certo, mas isso é de cada um. Cada pessoa vai ter uma forma de ver o personagem ou a ilustração que vai fazer. Se você acha legal começar fazendo pelo fundo, faça pelo fundo. Se você acha legal fazer logo os personagens, como no meu caso, faça os personagens. Aí vai de cada um, vai de cada artista. Essa é a minha forma de fazer, essa é a minha forma de ver que o fundo fica em contraste com os personagens, ou às vezes parecido, isso é muito relativo. Eu vou fazendo e vendo o que é que mais se assemelha, o que é que mais fica um contraste bom entre os personagens e o próprio cenário. Nem sempre acerto essa questão, porque isso é uma questão pessoal. Eu gosto de uma cor e você gosta de outra, e vai de pessoa para pessoa. Aqui eu fiz essa mistura de cores e vocês vão ver que eu coloquei um pouco de textura no visual final, que é o visual do ambiente. Tem um pincel texturizado, sendo que nos personagens principais não tem textura. Essa foi a primeira arte que eu fiz colocando os dois personagens no ambiente, né? Você vê que é um desenho menor, um desenho mais caricato da própria caricatura, ou seja, eu estou reestilizando o personagem, deixando ele mais jovem. Eu diria que está bem mais jovem, bem mais fofinho, bem mais arredondado, para ter uma imagem mais fofinha, eu diria. E eu fiz dois formatos, né? Fiz duas ilustrações dos mesmos personagens, só que de forma diferente. Você viu que esse primeiro está assim, que é horizontal, né? O segundo eu vou fazer no formato vertical, verticalizado, bem dando uma outra ideia, claro que dos mesmos personagens, só que em uma outra posição, até para ver como ficam os personagens em diferentes posições. Sem mais delongas, roda aí! Agora vamos ao segundo desenho. Veja só o que eu falei, que fazendo o desenho manualmente, né? Você quando fotografa e passa para o Photoshop, você pode recortar ou mudar a posição, ou seja, reestruturar o desenho da forma que você queira. Depois que ver como é que fica, começar a fazer a arte final, que é o que eu vou fazer agora. Novamente fazendo uma arte final com risco grosso, que é o que eu acho legal para esse estilo de desenho. E nada da arte final ficar certinha. Certinha que eu falo é uniforme. A arte final aqui não é uniforme. Perceba que em alguns lugares ela é mais grossa, em outros lugares ela é mais fina. Isso dá um efeito que eu gosto, né, de ver, tanto nos meus desenhos como em arte de outros artistas. Eu acho muito legal quando esse tipo de arte final não fica uniforme, né? Ela tem essa coisa de ficar finas em uns lugares, ficar grossa em outros lugares. Acho isso muito legal e é isso que eu pratico bastante nas minhas artes.
mesma forma que eu fiz as cores no anterior, vou fazer nesse. Depois da arte final ter sido feita e totalmente fechada, eu vou chapar para logo após começar a fazer as sombras. E do mesmo jeito, eu aqui estou fazendo primeiro os personagens central. Não estou preocupado ainda com o cenário. Já tenho uma ideia do cenário na mente, mas aqui eu vou fazendo as cores primeiro e depois eu vou apenas colocar uma cor de fundo para dar um efeito e dando uma sensação de ação, né? Quando você faz um cenário de trás e coloca riscos, dá uma sensação de ação, uma sensação de que está em movimento. As sombras aqui usando pincel. Está selecionado apenas o personagem, ou seja, eu seleciono apenas aquilo que eu quero fazer o efeito na hora. Seleciono o rosto, então faço o efeito no rosto. Seleciono a capa, faço o efeito na capa. Tudo isso pincelando, não usando o efeito de selecionar e fazer a sombra. Não, eu estou usando o pincel, como se eu estivesse colorindo à mão livre. Estou fazendo isso usando um pincel e mostrando aqui como é que eu faço esses efeitos e como é que eu gosto, né? Que você escolhe um pincel, aí o pincel pode ser um que você cria ou um do próprio Photoshop mesmo, e vai fazendo luz e sombra na arte que você está colorindo. Essa é minha forma de pintar os personagens, ou a forma que eu mais gosto, né? Claro que depois você vai aprendendo outras coisas, fazendo outros testes, mas eu sempre faço outros testes, sempre faço outras formas de pintura, mas sempre retorno àquela que eu mais gosto, que é esse tipo de arte. Viram só, pessoal? Essa foi uma caracterização dos meus personagens, Enigma e Urubuman. Vendo aqui, ó, que essa aqui é a capa de uma revista, olhe, só que ela aberta, ó, fica a capa toda. Aqui está Enigma, aqui está Urubuman. Essa edição impressa aqui de Enigma você pode encontrar no site da Gibizada. O link está na descrição desse vídeo. É um quadrinho em preto e branco, com 32 páginas, formato magazine, viu? E além desses quadrinhos de Enigma impresso aqui, ó, que são 3 edições, cada edição é independente. Toda edição ela finaliza a história. Eu tenho os quadrinhos digitais, que são esses aqui. Aqui também tem mais edições de Enigma, que são histórias que não estão impressas, né? Aqui é só no formato digital. Você pode ler no Kindle, no celular, em tablet, PC, de qualquer forma digital dá para você ler no aplicativo Kindle. Vá lá, acesse, conheça e leia. E eu espero que vocês tenham gostado desse formato de desenhos fofinhos dos meus personagens, reestilizando os meus personagens, até para ver como fica o traço. Como eu falei no início, eu já fiz de outros personagens, eu já fiz de personagens de outras editoras. Por que só fazer de outros personagens que foram criados? É muito bom a gente fazer dos nossos próprios personagens. E quanto mais a gente faz, mais a gente aprende, mais a gente vê possibilidades de criar e recriar os próprios personagens e fazer futuramente outras histórias usando outros formatos. Por isso é importante você sempre estar estilizando, refazendo, estudando e aprendendo. Quanto mais você faz um desenho diferente, quanto mais você aprende sobre determinado traço, sobre determinado estudo que você venha fazer, melhor para você colocar na sua arte e mais bagagem você vai ter para
acrescentar naquilo que você está fazendo. É isso por hoje. Você que quer ver mais artes e quer ver todos os links onde pode ser encontrada a minha arte, você vê mais e mais sobre ela, é aqui nesse blog. Acesse lá, conheça e veja as milhares de artes que você pode encontrar minhas na internet. E divulgue esse canal, passe adiante essa ideia, veja os outros vídeos que tem aqui, porque aqui tem bastante vídeo, e falando de tudo, ou seja, falando de arte, porque, como o próprio canal já diz, é tempo de arte. Vamos fazer, vamos mostrar e cada vez mais aprender e passar adiante. Nos vemos na próxima arte.